Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu quero falar sobre batalha espiritual. Eu dei essa palestra sobre batalha espiritual numa escola bíblica e eu trouxe ela hoje aqui para o canal do YouTube. Eu quero compartilhar com vocês alguns aspectos mais práticos e mais básicos da batalha espiritual. Eu gostaria de dizer que esse pequeno estudo que eu vou fazer hoje, ele não abrange todos os aspectos da batalha espiritual. A batalha espiritual, ela é muito mais ampla e muito mais profunda do que a gente imagina, ok? Só que hoje eu quero trazer para vocês e para algumas pessoas que ainda não entendem muito bem sobre essa questão da batalha espiritual, como a batalha espiritual ela se iniciou, onde que ocorrem essas batalhas, em que lugar elas acontecem, o que capacita a cada um de nós vencer nessas batalhas espirituais e o que nós podemos fazer quando nós percebemos que temos aberturas, brechas em nossas vidas. E no final nós vamos falar como vencer o diabo nas batalhas espirituais, ok? Existe uma chave que nos permite vencer Satanás nas batalhas espirituais, que nos permite ter êxito nessas batalhas, ter sucesso, ok? Então hoje eu vou dar uma pincelada sobre esse assunto e eu peço que você pegue a sua Bíblia e acompanhe esse estudo comigo para você entender isso. E hoje, de repente, você pode dizer, mas irmã Dayana, por que que a gente precisa saber dessa questão da batalha espiritual? Já não basta para mim saber que o Senhor luta por mim, que o Senhor é por mim, que aquele que é de Deus no maligno não lhe toca? Isso já não me basta? Não, queridos, não basta, né? Não basta porque nós temos um inimigo muito sagaz e nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. E se a gente não conhecer o nosso inimigo, e se a gente não entender a forma como ele age, e se a gente não se preparar para lidar com essas batalhas, nós não vamos resistir até o fim. Nós não vamos ter forças para aguardar até o retorno do nosso Jesus Cristo para nos arrebatar, não é? Então a gente precisa entender como se dá a batalha espiritual para que, entendendo, a gente saiba como lutar com as armas certas. Tem muito cristão tendo um problema na vida espiritual porque está lutando batalhas espirituais com armas erradas. E muitos porque nem sabem que estão numa luta, numa batalha espiritual diária. A nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne e contra a sangue, nós sabemos disso porque a palavra de Deus diz isso, ok? Mas existem muitos cristãos completamente despreparados para lidar com essa situação da batalha espiritual. E eu não digo que a gente tem que saber tudo, mas pelo menos o básico, né? Pelo menos alguma coisa que se relacione à batalha espiritual a gente tem que saber, porque a gente tem que saber como a gente vai lutar. Afinal de contas, meus queridos, a gente não pode ficar pedindo os outros toda hora para orar por nós, para guerrear por nós, quando Deus nos deu autoridade para fazer isso na cruz do Calvário. Amém? O Senhor deu autoridade a cada um de nós para lutar as nossas batalhas, as nossas guerras. A gente não pode ficar dependendo do irmão A, da irmãzinha B, do irmãozinho C para orar por nós, para botar a mão na nossa cabeça. A gente não pode depender disso. A gente tem que aprender a lutar, a guerrear. E Deus deixou essas armas preciosas para nós. Amém? Bem, já quero de antemão dizer que se você está ouvindo esse vídeo, você não tem tempo para prestar atenção no que vai ser dito aqui, então eu sugiro que você coloque esse seu vídeo lá para assistir depois e o tempo que você estiver mais tranquilo, mais calmo, né, com um horário mais tranquilo, que você ouça esse vídeo para que você possa anotar as coisas importantes, para que você possa identificar em você coisas que você precisa para poder entrar ou pelo menos vencer essa batalha, né? Porque na batalha espiritual a gente não entra, nós já estamos, né? Desde que o homem é homem, que o homem está lutando nessa batalha.
Mas muitos têm perdido essa guerra, queridos. Muitos têm perdido essa batalha, amém? Então vamos lá. A gente pode começar falando de quando começou. Quando começou a batalha espiritual de fato, né? Eu acredito que a batalha espiritual começou no céu com a rebelião de Lúcifer, né? Aquilo ali já foi uma guerra no mundo espiritual. Se você pegar lá Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 a 9, vai estar escrito o seguinte: E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então aqui, queridos, deu início à batalha espiritual que chegou até o homem, né? Chegou até nós. Como criaturas de Deus, é óbvio que o diabo não ia deixar barato, né? Ele não ia deixar a criação de Deus em paz. E foi exatamente isso que a gente vê quando a gente lê Gênesis, não é? No mundo espiritual existem dois lados, você precisa entender isso. Existe o Senhor e todo o seu exército celestial, que são a luz, Satanás e toda a hoste do inferno, que são as trevas. Então existem dois lados, né? Você, meu querido e minha querida, nessa batalha não tem como escolher ser neutro. Você não pode ser neutro. Não há como ser neutro. Ou você está de um lado ou você está do outro. Ou você está fazendo a vontade de um lado, ou você está fazendo a vontade de outro. Quando você deixa de fazer a vontade de um lado, consequentemente, você já está, querendo ou não, fazendo a vontade de outro lado. Então, não existe essa questão de ser isento ou de ser neutro numa batalha espiritual, ok? A partir do momento em que você aceitou Cristo como seu Salvador, pediu para Ele fazer morada em você, e se rendeu a Cristo e está caminhando com Ele, existe uma batalha travada pela sua alma, porque o Senhor não abre mão da sua alma, mas o diabo também não quer perder o domínio que ele tinha sobre você antes de você conhecer Jesus. Então a nossa guerra é travada diariamente, amém? Então, a batalha espiritual veio até Adão e Eva no Éden. E as consequências disso foram o quê? Né? Primeira consequência da batalha de Adão e Eva lá no Éden, né? O diabo vence Adão e Eva através da mentira. Então, nessa guerra, Adão e Eva sucumbiram e perderam. Ao pecar, Adão cede o direito ao mundo para o diabo e seus anjos. A Bíblia chama ele de príncipe desse mundo, conforme João capítulo 12, versículo 31, que diz assim: Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. Então Satanás é o príncipe desse mundo. A partir do momento que Eva e que Adão pecaram, eles entregaram esse direito a Satanás, ok? E sabemos também, né, que diz o seguinte em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o pecado de Adão e Eva entregou o mundo ao domínio do maligno. E é por isso que nós estamos nessa guerra, ok? As pessoas do mundo sofrem guerra espiritual? Sofrem, queridos, só que eles não sabem como lidar com isso. Na verdade, para eles é uma guerra já perdida, né? Porque eles estão sob o domínio do mal. Eles estão sob o domínio desse mundo que jaz no maligno, ok? A nossa guerra, nós que somos do Senhor, que somos filhos da luz, que somos filhos de Deus, né? A nossa guerra, ela é para manter a nossa santidade, para manter a nossa vida diante de Deus, né? E para vencer as astutas ciladas que Satanás lança na nossa frente todos os dias, ok? Então, onde ocorrem essas batalhas espirituais? Você pode chegar para mim e falar, irmã, eu não sei como é que eu sei, você entendi como é que ocorre isso. Agora, aonde que isso acontece? Porque eu estou vivendo meu dia a dia, eu tenho lá os meus problemas, que todo mundo, todo ser humano tem problema. Mas eu não entendo aonde que acontece esse tipo de batalha. Acontece quando eu vou nos cultos? Acontece quando eu estou orando? Acontece quando e de que forma, né? Então nós vamos ver isso agora. Primeiro, a batalha espiritual ela ocorre no mundo espiritual, que é o mundo invisível,
um mundo que a gente não vê, né? Existe um mundo paralelo ao nosso, que é um mundo espiritual. Esse mundo a gente não tem acesso, a gente não vê, a gente só tem acesso quando o Senhor nos dá visão, né? O dom de visão, visão aberta ou visão fechada ou visão em sonho, ok? Aí a gente tem acesso a essa dimensão espiritual como o Senhor nos permite. Então a guerra ocorre no mundo invisível. Isso você pode comprovar vendo Daniel, capítulo 10, versículo 12 e 13. Né? Essa batalha que ocorre aqui em Daniel, Daniel não viu, ele não sabia, mas estava ocorrendo no mundo espiritual, ok? E ocorre também no mundo físico, porque não tem como uma guerra espiritual não afetar de alguma forma o seu mundo físico, o nosso mundo físico, que é o mundo que a gente vive aqui, ok? Então, essa batalha no mundo físico vai ocorrer especificamente na nossa mente e na nossa alma humana. Você pode comprovar isso lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, ok? Eu não vou ler, porque senão a gente vai se estender, mas você precisa entender que a batalha espiritual ela começa no mundo espiritual, no mundo invisível, e ela pode se propagar até o seu mundo físico através da sua mente e da sua alma humana. Então, os problemas que você tem, as batalhas mentais que você tem, a batalha da sua alma que você tem, é uma guerra espiritual que se materializa no mundo físico, ok? E eu preciso alertar vocês para uma coisa. Atualmente, um dos maiores motivos de abertura de portas ou de brechas, né? O que a batalha espiritual faz? A batalha espiritual, ela é uma forma do diabo, uma tentativa do diabo de fazer você abrir brechas para ele, abrir portas para que ele tenha legalidade de atuar na sua vida. Ele só vai atuar na sua vida de forma eficaz se você abrir essa brecha e essas portas, ok? E atualmente um dos maiores motivos de abertura dessas brechas, dessas portas, por muitos cristãos, são os pecados de imoralidade. Os pecados de imoralidade são os pecados sexuais, né? Então, vou listar alguns aqui. Por exemplo, masturbação, pornografia, literatura erótica, homossexualismo, fornicação, pedofilia, adultério, defraudação emocional, que seria o flerte, a paquera, né? Você despertar o interesse no outro sem ter interesse real no outro e despertar interesse em várias pessoas ao mesmo tempo sem ter interesse em nenhuma delas. Sexo grupal, todo tipo de prostituição é imoralidade. E isso é uma porta que tem sido aberta, infelizmente, no seio da Igreja do Senhor. São pecados que normalmente ficam encobertos, escondidos, porque são pecados vergonhosos. As pessoas têm vergonha, as pessoas praticam, mas têm vergonha. Então é aquele tipo de pecado que fica por debaixo dos panos, né? Vamos dizer assim. Na segunda observação, as portas também são abertas através de pecados ditos os mais amenos. Aquele pecado que as pessoas chamam de pecadinho, né? O pecadinho mais leve, o mais simples, que seria roubo, pequenos furtos, mentira, fofoca, ódio, dissensão, omissão, abandono, falsos testemunhos, desrespeito a hierarquias, não é? O desrespeito a hierarquias, então, gente, tem sido um problema muito sério. Porque quem desrespeita a hierarquia está quebrando um princípio que o Senhor criou, que é o princípio de submissão às lideranças, sejam elas quais forem. Quaisquer lideranças não devem ser resistidas por nós, ok? Não deve se haver resistência a hierarquias, a pessoas que estão acima de você. O Senhor, ele é um Deus que ele respeita as hierarquias e ele exige que a gente também siga esse mesmo princípio, ok? Então, qual é o pecado, o pior pecado que Satanás cometeu?
foi o pecado de rebeldia. Ele se rebelou contra Deus, contra a autoridade de Deus, não reconhecendo Deus como Deus, não reconhecendo que Deus estava acima dele, e como se não bastasse, ainda queria tomar o lugar de Deus. Então, quando se fala em rebeldia, está se falando em cometer o mesmo pecado que o diabo cometeu com o Senhor. O Senhor abomina isso, ok? Ele abomina. Então, a gente deve ser submisso a qualquer tipo de liderança que esteja sobre nós, porque assim é que o Senhor estabeleceu como princípio, ok? E quando eu digo desrespeito a hierarquias, eu estou dizendo, seja hierarquia eclesiástica, social, governamental, familiar ou no campo profissional. Não é, o Senhor não está querendo dizer que você tem que ser submisso somente a seu pai e mãe. Você tem que ser também ao seu pastor, você tem que ser ao seu patrão. Ah, mas irmã, meu patrão é um homem, é um ímpio, é um homem errado, é um homem todo torto. Se você não quer mais viver debaixo dessa liderança, então você pede demissão. Mas enquanto você estiver ali, você tem que respeitar a liderança dele. O Senhor não quebra os seus princípios. Independente da conduta das pessoas, o Senhor não quebra os princípios. E Ele não quer que a gente faça a mesma coisa. Se a gente quebra os princípios, a gente está abrindo uma porta muito grande para o espírito de rebelião entrar na nossa vida e fazer uma ruaça na nossa vida, ok? Por isso que a palavra de Deus diz, né? Honre teu pai e tua mãe, né? Por exemplo, para que se prolongue os seus dias na terra. Todas as pessoas que não honram os seus pais, elas estão fadadas a morrer cedo. Não é à toa que a gente vê muitos jovens morrendo cedo por desrespeitar a opinião e a hierarquia e a autoridade de seus pais, não é? Agora vamos lá, o que nos capacita a vencer as batalhas espirituais? Já parou para pensar nisso? O que capacita a gente para vencer? Né? É só jejum, só oração, é ir à igreja, é ler a Bíblia. O que capacita a gente para vencer? Tem muita gente equivocada com essa questão da capacitação, tá, queridos? Tem gente equivocada, tem gente achando que uma vida religiosa te capacita a vencer batalhas espirituais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, irmã, eu vou à igreja todos os domingos, eu leio a Bíblia todos os dias, eu jejuo 3 vezes por semana, eu oro, eu faço isso. Sabe, um ato religioso não quer dizer que você esteja preparado para lutar a batalha espiritual e para vencê-las. Isso para Deus não quer dizer nada, ok? Isso é muito fácil do homem, gente, criar uma vida religiosa, porque é uma rotina. É uma rotina, mas essa rotina ela não quer dizer que a pessoa esteja realmente sendo uma pessoa santa, separada, andando em santidade. A religiosidade não é um indicativo de santidade, ok? Então, o que nos capacita para vencer essas batalhas? Vamos lá. Antes de tudo, o que a gente deve saber, né, o que devemos saber é que, assim como há leis que ditam as regras e punições no sistema do mundo social e civil, também existem leis espirituais que regem o mundo espiritual. Então, por exemplo, todos nós somos cidadãos brasileiros e brasileiras, somos brasileiros e brasileiras. De acordo com o nosso país, existem leis específicas para o convívio na sociedade, que seria o nosso Código Civil, né? Pessoal que faz aí faculdade de Direito, ou os advogados que me escutam, sabe muito bem disso, sabe muito bem melhor do que eu, ok? Então, nós temos regras a cumprir nessa sociedade para que essa sociedade ande de forma correta e para que a gente tenha um bom convívio em sociedade, ok? Nas leis de Deus não é diferente. Existem códigos, existem regras, existem limites, existem coisas, princípios que não podem ser quebrados no mundo espiritual. Não podem. São leis eternas, leis divinas que a gente deve cumprir à risca, tá? Essas leis também são chamadas de mandamentos na Bíblia, que são os princípios e as leis de Deus. Leis de Deus, os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo, capítulo 20, que você já conhece, tá? E foi ratificado por Jesus em Mateus,
capítulo 5, versículo 17 até 47. E também no mesmo livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 1 ao 29. Eu já falei isso aqui nos vídeos anteriores e eu vou repetir. Jesus, ele ratificou, ele certificou, ele bateu o martelo e confirmou os 10 mandamentos ditos lá em Êxodo 20. Jesus, ele não veio anular a lei. Tem cristão quebrando o princípio porque está dizendo que as leis do Antigo Testamento não servem para nós e com isso está quebrando vários princípios e não está tendo noção disso. Isso é um perigo. Leia lá Mateus capítulo 5, do 17 ao 47 e Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao 29. Você vai ver Jesus ratificando cada um desses mandamentos. E até trazendo algo muito mais pesado, né, do que era os mandamentos lá de Êxodo, né? Então, isso é importante. Essas leis não foram abolidas. Jesus veio ratificá-las. Isso é importante a gente saber. A quebra dessas leis divinas resultam em portas abertas, ou seja, as brechas na nossa vida, e, consequentemente, na legalização espiritual para a atuação de demônio. O diabo, ele atua na abertura dessas portas. Se você quebra princípios, você abre portas. Se você abre portas, os demônios entram, tá? A Bíblia Sagrada cita, em alguns versículos, a existência dessas portas. Tá lá, Gênesis 4:7, sobre o pecado de Caim. O Senhor fala muito bem claro para Caim. O pecado jaz à porta, domine. O Senhor dá um aviso a Caim antes dele cair em pecado de homicídio. Né? O Senhor diz que o pecado estava à porta, só que Caim abriu essa porta, deu brecha. Okay? Em Gênesis 28:17, fala das portas da porta no céu, né? Que o Jacó viu, aquela porta aberta. Então, é a abertura para uma outra dimensão. Em Apocalipse 3:20, fala de Jesus em comunhão com os homens, que é a questão da porta novamente, que ele é a porta, ok? Então, a gente precisa entender que existem essas portas. A Bíblia está sendo muito clara em mostrar isso. Quem decide abrir essas portas ou não é cada um de nós, é eu e você. Ok, então depois de tudo isso dito, você pode chegar para mim e dizer assim: ok, irmã, eu já identifiquei que eu acho que eu tenho algumas portas na minha vida abertas, algumas brechas abertas, tudo bem. Como é que eu faço para poder encerrar isso? Porque se eu não encerrar isso, eu vou perder toda e qualquer batalha espiritual que acontecer na minha vida, né? Eu não vou conseguir vencer o diabo. E o que eu faço para poder encerrar esse capítulo na minha vida? Para poder acabar com, fechar essa porta e essa brecha de uma vez? Vamos lá. O que a gente pode fazer? Primeira coisa, procurar ajuda. Procurar ajuda. Em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, primeiro ponto, tem que procurar ajuda. Porque se você não está conseguindo lidar com essa porta, essa brecha que está aberta na sua vida, você precisa de alguém para te ajudar. A palavra está sendo bem clara em dizer que quem encobre, quem esconde as suas transgressões, nunca vai prosperar, a vida nunca vai mudar. Mas os que a confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Para alcançar a misericórdia de Deus, tem que confessar e deixar. Amém? Outra coisa, outro ponto, né? Por quê? O arrependimento e a confissão inicia o processo de cura e de fechamento dessas portas. Então, quando você procura ajuda, se arrepende, confessa, isso começa um processo de cura na sua vida. Então, começou o processo de fechamento dessa porta e dessa brecha. Certo? Efésios capítulo 5, versículo 8 diz assim: porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Sabe o que significa andar como filho da luz?
Andar como filho da luz não é só imitar Jesus. Andar como filho da luz é andar como uma pessoa que qualquer um pode olhar para você e não achar nada que venha contra a sua vida. Andar como a luz, andar como filho da luz é Satanás jogar um holofote sobre a sua vida e ver que em você não tem nada escondido. Isso é andar como filho da luz. Você não deve nada ao diabo, você não deve nada a ninguém. A sua vida está limpa. Então isso é ser um filho da luz. Isso é andar na luz. É mais do que andar com Jesus, ok? E o que acontece com quem não confessa e não deixa esse pecado? No Salmo 32, no capítulo 1, no Salmo 32, no verso 1 até o 5, vai dizer o seguinte: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como o tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ok? Então, queridos, primeiro ponto que está dizendo aqui no livro de Salmo, no capítulo, no Salmo 32, no verso 1 ao 5, é que enquanto a gente esconde os nossos pecados, o nosso corpo definha. O pecado, gente, ele tem o poder de fazer com que fisicamente a gente fique mal. Okay? O pecado definha o nosso corpo. O pecado encoberto, ele tira a nossa alegria de viver, ele nos coloca na sombra, ele nos coloca medo, ressentimento, ele nos traz ansiedade. Gente, o pecado encoberto tem sido o maior motivo de depressão entre filhos de Deus. Eu ainda vou gravar um vídeo aqui falando sobre depressão. Eu preciso falar sobre isso. Sobre a banalização que está se fazendo no meio evangélico sobre a depressão. Isso é um problema muito sério. A depressão está sendo banalizada. Não só a depressão está sendo banalizada, mas o suicídio está sendo banalizado no meio cristão. As pessoas já estão começando a achar normal um cristão se suicidar. Isso é perigoso. E, infelizmente, muita gente se mata porque tem pecado encoberto, o corpo está definhando, a vida está se acabando porque aquilo está guardado a 7 chaves lá dentro do peito. E aí, de repente, acontece alguma coisa, esse pecado vem à luz, a pessoa fica tão envergonhada que, em vez de pedir perdão ao Senhor e se ajoelhar, cair de joelhos diante de Deus e se humilhar em arrependimento, ela prefere se matar. Olha que situação nós estamos chegando hoje em dia, queridos. Olha que situação. Mas em outro vídeo nós vamos falar sobre isso com mais calma, ok? Então, o pecado encoberto, ele tem sido grande motivo de depressão e ansiedade dentro das igrejas de nossos dias, infelizmente. Ok, então como a gente vence o diabo nessas batalhas? Como é que a gente vence? Qual é a chave? Qual a chave para se vencer Satanás numa batalha espiritual? Só existe uma forma de vencer o diabo. Uma forma só. Dessa maneira, não há potestade, não há principado, não há nada que possa vir contra você e te vencer se você usar dessa chave, ok? O que é? Só existe uma forma de vencer o diabo. Primeiro, andando em santidade e obediência a Deus e resisti-lo pela fé. Preste atenção nisso, queridos.
Você se torna uma pessoa forte com Deus e vence qualquer batalha espiritual. Se você, primeiro, estiver andando em santidade, segundo, em obediência a Deus e terceiro, resistindo ao diabo pela fé. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a santidade, andar em santidade, nada mais é do que se sujeitar ao poderio e à autoridade do Senhor na sua vida, do que fechar todas as portas e as brechas que você tem na sua vida. Andar em santidade é não ter do que se envergonhar. Andar em santidade é andar na luz. Então, quando você anda na luz, as trevas não podem contra você. Quando você é um filho obediente, não um filho que fica fazendo um monte de sacrifício, um monte de coisa para Deus chamar. Deus não precisa que a gente faça um monte de coisa para Ele nos amar. Ele não precisa disso, ok? A gente precisa andar em santidade e obediência a Deus, porque é o melhor que a gente pode fazer por nós mesmos e é uma prova de amor por tudo que Jesus fez por nós. Então, quando a gente alia a vida santa, andar em santidade e obediência a Deus, a gente tem força para resistir Satanás. E aí ele foge de nós. Essa é a chave para se vencer qualquer batalha espiritual. Não é fazer 40 dias de jejum, não é ficar de joelhos orando o dia todo, não é faltar nenhum culto na sua igreja, não é fazendo campanha atrás de campanha, não é orando de madrugada, nada disso. O que faz a gente vencer a nossa batalha espiritual, a batalha que a gente tem espiritual, é a santidade e a obediência ao Senhor. Contra isso o inimigo não pode. Amém? Guarde isso com você. Eu quero concluir agora, tá? Concluir com um versículo do livro de Hebreus, que diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, no que depender de você, faça de tudo para ter paz com as outras pessoas, porque a sua luta, entenda, não é contra as pessoas. A sua luta espiritual é contra principados, potestades, dominadores do mundo celestial. A sua luta é contra isso, não é contra a carne e sangue. Então você não tem que lutar contra as pessoas. Então você tem que fazer de tudo para o máximo que tiver ao seu alcance para viver em paz com todo mundo, né? E para ser santo, para ser separado, para fazer a vontade do Senhor. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não se enganem, queridos. Sem santidade não vai ter arrebatamento, você não vai ser arrebatado. Sem santidade você não vai morar no céu. Tem um monte de gente preocupada que Jesus volte logo. Volta logo, Jesus, volta logo. Não aguento mais essa terra, não aguento mais essa vida. Ai, Jesus, não aguento mais tanta violência. Ai, Jesus, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Mas você já parou para olhar para a sua vida? Se o seu nível de intimidade, santidade, devoção a Deus e obediência tá certinho, tá tudo direitinho, tá tudo em dia. Se Jesus voltar agora, você sobe mesmo, né? Então a gente tem que ter esse olhar crítico para nós mesmos, queridos. A gente está pedindo tanto que Jesus volte e Jesus, às vezes, pode olhar para a gente e falar assim: meu filho, você tem que dar graças a Deus que eu não estou aí ainda, que eu não voltei para você. Porque se eu voltasse agora, você não viria, porque existem arestas precisando ser aparadas na sua vida, existem brechas precisando ser fechadas. Você precisa aprender a lutar com as armas certas para vencer o diabo na sua vida, e aí sim você ter vitória, aí você ter uma vida santa comigo. E aí quando isso acontecer, aí você vai estar preparado para subir comigo. Então, queridos, sem santidade ninguém verá ao Senhor. Ninguém verá ao Senhor sem santidade. Existem pessoas que pensam que, como elas não conseguem vencer determinado pecado, elas não conseguem vencer, elas já tentaram e não conseguem, que Jesus vai voltar e vai levar elas assim mesmo, porque Jesus entende. Não, queridos, não sobe. No céu, para entrar no céu não tem barganha.
não tem jeitinho brasileiro, não tem nada disso. Né? Para entrar no céu, você tem que pagar o preço agora. Se não pagar o preço agora, vai pagar o preço na grande tribulação. E aí é que o bicho pega. Né? Então, acho melhor pagar o preço agora, que a gente está na era da graça, a porta da graça ainda está aberta, porque depois, queridos, a coisa vai ficar muito complicada, tá bem? Bem, eu vou encerrar por aqui, porque esse vídeo já está bem longo, né? Bem longo. E eu gostaria que quem ainda não entendeu algum ponto desse estudo, eu tentei ser a mais breve possível. Quem não entendeu algum ponto, pode escrever aqui embaixo, pode colocar, tá bom? O que vocês acharam, o que vocês estão pensando sobre isso, algum ponto que vocês não entenderam. Pode escrever aqui que eu tenho o maior prazer em responder vocês. Se não escrever aqui, pode mandar por e-mail dianap@gmail.com, dianap@gmail.com, eu também respondo. Gostaria de dar um aviso com um pesar no coração, né? O nosso canal, a nossa página no Instagram não está mais funcionando. Eu não consigo mais acessar a página, então eu não tenho podido falar com vocês, com algumas pessoas que estão me seguindo no @a palavra semeando, né? Não está mais funcionando esse Instagram. Eu não tenho como mais fazer postagens, como fazer stories, porque eu não tenho mais acesso a essa página. Eu não sei o que houve, não sei o que aconteceu, não sei se eu fui hackeada, né? E se eu tive a minha senha danificada, mas nem assim eu consegui mais recuperar, queridos, infelizmente. Então, eu não tenho como mais acessar, tá bom? Então, se quiser falar comigo, ou escreva aqui embaixo, ou envie por e-mail, dianap@gmail.com, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a vida de vocês, reflita sobre esse assunto, porque batalha espiritual é coisa séria e a gente precisa saber lidar com o nosso inimigo, a gente precisa aprender sobre o nosso inimigo se quisermos vencê-lo, ok? Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus e até o próximo vídeo.